Esse é a terceira parte do vídeo, desculpa. E aí Felipe entra. E por que que ele pôde perguntar para Isaías se ele compreende o que ele está lendo? Porque ele já conhecia essa palavra, né? A Bíblia diz assim que o Espírito trará memória para nós, aquilo que a gente já viu. E ele nos ensinará como lidar com cada situação. Diante disso, o Espírito Santo quer fazer isso conosco. Ele quer nos dar direções específicas para irmos a lugares específicos e falarmos com pessoas específicas. Para quem assistiu o Dedo de Deus e viu os meninos falando a respeito de que nós estamos saindo para caçar tesouros, e via o Senhor dando dicas, sinais, né? Uma cor de blusa, um detalhe, né? Para quem viu esse vídeo, o Dedo de Deus, entende o que o Espírito está fazendo aqui, né? E os meninos, eles ficavam em oração no caso do Dedo de Deus. Nesse caso, já era um homem que tinha o contato com o Espírito Santo. Ele já conhecia aquela voz, porque ele poderia achar que era a voz da cabeça. Não, ele obedeceu imediatamente, né? E quando o Espírito falou aproxima, ele foi imediatamente. Então aquela voz era uma voz familiar para ele. Então, continuando a leitura. 31. Ao que o eunuco replicou: como poderei compreender, ao não ser que alguém me explique? E pediu a Filipe que subisse e se sentassem ao seu lado. É muito fantástico aqui, porque ele pega o livro de Isaías e ele fala, né? E é mais ou menos lá para 52, 53 que ele está lendo, que fala a respeito de Jesus. Então, olha, ele foi para Jerusalém para adorar a Deus. Ele nem sabia que existia Jesus, mas Deus já tinha chegado lá, né? Por isso que é bem provável que a rainha de Sabá tenha levado os ensinamentos de Salomão, algo sobre o povo de Israel, lá para aquele povo, né? E olha quanto tempo depois, gente, quanto tempo depois, né? E aí o eunuco estava lendo esta passagem da Escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Em sua humilhação, a justiça lhe foi negada. Quem poderá contar a respeito dos descendentes dele, uma vez que sua vida na terra foi tirada? Então o eunuco indagou a Filipe: por favor, peço-te que me esclareças sobre quem o profeta está falando. É dele mesmo ou ele está falando de outra pessoa? E Filipe, tomando a palavra e iniciando por aquela mesma passagem das Escrituras, pregou-lhe o Evangelho, Jesus. Olha que coisa tremenda. Por que Filipe pôde falar sobre isso para ele? Porque ele conhecia a palavra, porque ele experimentou, porque ele viu, né? Lá no começo de Atos fala que Felipe com E era um dos discípulos, mas quando foi chamado para um apóstolos, para os diáconos, um Filipe com I foi chamado. Então, eu não sei se é o mesmo, eu acho que não é o mesmo, mas dá para perceber por isso aqui, e por ele já ter visto que ele andou com Jesus, ele viu Jesus, ele conhece, mas não só, ele conheceu a palavra, ele lia a palavra, né? Você tá pronta, eu tô pronta para quando alguém disser a respeito de conhecer a palavra, nós estamos prontos para ensinar, nós conhecemos, nós temos nos dedicado à palavra, ou a gente só tem se dedicado à nossa profissão? Eu tô falando isso porque esse vídeo vai para muita gente, eu tenho certeza, em nome de Jesus, né? E aqui, o que nós estamos investindo? Nós estamos investindo todo o nosso tempo em busca de um emprego. Então eu estou estudando, eu estou fazendo curso, eu estou buscando toda a minha vida para ser só mãe, só esposa,
só dona de casa. Não, em todas essas coisas nós somos primeiramente filha de Deus. E nós precisamos conhecer quem é esse Deus que nós servimos. Nós somos servas, nós precisamos conhecer o nosso Senhor. Nós somos embaixadoras, nós precisamos saber quem é o rei do nosso reino, né? Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós precisamos saber quem é Ele, se que nos ama tanto. Então, nós precisamos conhecer a palavra, porque vai chegar um momento em que vai aparecer alguém que vai precisar daquilo que a gente carrega, que é o que o Filipe estava. Ele estava cheio da presença, cheio da palavra, cheio do poder de Deus e atento à voz do Espírito Santo. Então, mas eu não tenho tempo. Tem sim. Você não precisa ficar lendo a Bíblia inteira de uma vez, mas você pode ler um capítulo, você pode ler um versículo, você pode fazer um estudo. Tem um homem que está colocando pérolas do dia e ele só precisa de 2 minutos, nem isso, para trazer as verdades da palavra de Deus para nós. 2 minutos. E nós não temos 2 minutos para poder dedicar em oração e leitura da palavra. Eu estou falando para vocês, mas isso serve para mim, porque num dia corrido, eu termino, eu deito e eu fico assim, nem li hoje, nem orei hoje. Então eu estou falando para mim, não serve só para você não, serve para mim também. Verso 36, prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e foi quando o eunuco observou, eis aqui água, que me impede de ser batizado? Ao que Filipe orientou-lhe, tu podes, se crês de todo o teu coração. Em seguida declarou-lhe o eunuco, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que coisa mais maravilhosa, né? Aqui a gente está aprendendo a respeito do Espírito Santo. E o que nós estamos vendo a respeito do Espírito Santo? O Espírito Santo quer nos levar diretamente a pessoas às quais ele tem o dia e a hora para poder trabalhar na vida das pessoas. E nós somos um instrumento de Deus para a salvação daquele que crê em Cristo. Então, se nós ficarmos atentos ao direcionamento do Espírito Santo, se nós conhecermos a palavra e o Espírito Santo nos conduzirá de forma certeira para que a palavra de Cristo seja plantada, e o Espírito Santo que convence da verdade, da justiça e do juízo vai fazer a obra através de nós. Ele pode fazer a obra, ele não precisava de Filipe. Né? O mesmo Espírito Santo que foi atrás de Paulo, que a gente vai ver agora, é o mesmo Espírito Santo que está mandando Filipe ir atrás do eunuco. O Senhor não precisa de nós, mas Ele quer contar conosco. Ele quer contar comigo, Ele quer contar com você. O Espírito Santo pode fazer tudo sozinho, mas Ele não quer, Ele quer fazer comigo e com você. E outra, aqui houve até o batismo, o convencimento do Espírito Santo na vida do eunuco foi tão grande, não foi Filipe. Foi o que Filipe carregava, aquilo que Filipe carregava, a presença do Espírito Santo que Filipe carregava, foi ele que trouxe inspiração para Filipe para trazer a palavra, a inspiração para Filipe para explicar a palavra e o mover no coração do eunuco. Continuando a leitura. Assim deu ordem para que passasse a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando estava saindo da água, o Espírito do Senhor, de repente, arrebatou Filipe. O eunuco não o viu mais, contudo, pleno de alegria, seguiu o seu caminho. Entretanto, Filipe apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades pelos quais passava. Gente, que coisa louca! Como assim o Espírito Santo nos arrebata? Sabe o que é arrebatar? Tira daqui e põe aqui. Ele não fez assim, e Filipe andou até o eunuco perder de vista. Não, ele disse assim, aqui diz que ele arrebatou Filipe. A hora que tudo aconteceu, o Espírito fez assim, pluf, e pôs aqui, pluf. Gente, o Espírito Santo
É poderoso, ele fez isso com Jesus 2 ou 3 vezes. Ele fez isso com Jesus, ele fez isso com Felipe. O poder do Espírito Santo é tão extraordinário, não há nada que limite o poder do Espírito Santo. Nós não podemos segurar esse mover, não podemos colocar numa caixa. Não podemos limitar a sua ação, não podemos limitar onde ele quer agir, como ele quer agir, com quem ele quer, através de quem. Não podemos limitar o Espírito Santo de Deus. Que nesse texto a gente possa entender, o Espírito Santo envia, o Espírito Santo dá discernimento, o Espírito Santo fala, o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo nos inspira para pregar o evangelho da palavra de Deus, o Espírito Santo nos traz a verdadeira entendimento da palavra de Deus. Não foi Felipe que fez nada, Felipe apenas obedeceu. Que nós possamos ser assim, obedientes, porque quando nós obedecermos, nós pararmos de mimimi, pararmos de, deixa eu ver se é mesmo, deixa eu pedir um sinal. Não, quando nós pararmos de ficar pedindo sinal e buscar obedecer a palavra de Deus, né? Eu estou querendo deixar para vocês que há situações em que o Senhor pede para que nós oremos, é diferente, cada situação é uma situação, mas há situações como essa, ele diz assim, apronta-te e vai. Para Jonas ele disse, levanta e vai. Para Abraão ele disse, arruma as tuas coisas e vai. Que nós possamos ouvir o direcionamento do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala e o Espírito Santo dá direção. Que essa palavra venha para os nossos corações. Eu quero deixar aqui apenas a questão do pleno de alegria que o eunuco ficou. Ele ficou pleno de alegria, pleno. E aqui diz assim, que é um estado de plenitude espiritual produzido pela presença abundante do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo habita em nós de forma abundante, a nossa alegria, ela é plena. E ela é uma alegria que ela excede o entendimento. E é aquela alegria que quando a gente fica em dúvida de tomar uma decisão, a gente escolhe a alegria de Deus. Quando a gente vê uma situação difícil a ser enfrentada, a gente escolhe a alegria. Por quê? Porque nós estamos plenos do Espírito. E Ele é poderoso para trazer alegria, a alegria interna, né? Tem vários versículos em Salmos que fala, alegra-te, ó minha alma, no Senhor, alegra-te. Por quê? Porque tem hora que a nossa alma não quer se alegrar por causa dos momentos difíceis. Mas nesse caso, a plenitude do Espírito Santo estava tão tremenda que ela abundava dentro do eunuco. Que seja assim conosco. Que nós possamos também abundar da presença do Espírito, que essa alegria invada também a gente, né? Em nome de Jesus, vamos orar? Senhor Deus, Espírito Santo, obrigada por esta palavra. Que nós possamos ser instrumentos direcionados pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos, Espírito Santo, ouvir o Teu direcionamento e obedecer. Que nós possamos estar atentos à Tua voz, apesar de todas as vozes que gritam ao nosso redor. Que nós possamos estar atentos, que nós possamos estar com nossos ouvidos prontos para Te ouvir. Toma, Senhor, o nosso coração, toma o coração de cada uma que irá ouvir. Toma, Senhor, em nome de Jesus, fala conosco, em nome de Jesus. Continua falando, Espírito Santo, continua falando, Espírito Santo. Que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos conhecer a palavra para que, ó Espírito Santo, Tu venhas trazer à memória aquilo que nós lemos. Eu te agradeço por contar conosco. O Senhor nem precisa, mas o Senhor conta conosco. Eis-nos aqui, à Tua disposição. Faz conosco aquilo que Tu queres, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.